E aí, meus amigos, como estão todos? Meus inscritos aqui do canal Você e Deus. Aqui é o Marcelo e com esse vídeo para mais uma reflexão bíblica, mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, e que todos possamos crescer em Cristo, em maturidade, em profundidade e em intimidade com esse Deus maravilhoso. Antes de continuar o nosso vídeo, eu queria pedir para você um favor, de que você clicasse aí no canal, que você se inscrevesse, para quem já não é inscrito, né? Ainda não é inscrito. Para você que já é inscrito, deixe o seu joinha e também compartilhe o vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir esta mensagem e ser abençoados. Muito bem, queridos, eu quero falar hoje sobre a nova vida em Cristo, dentro da temática identidade espiritual, né? Esse é o segundo vídeo a respeito da identidade espiritual. E lá a gente aprendeu então que nós somos escolhidos por Deus, que nós somos chamados para sermos separados, irrepreensíveis, adotados na família de Deus e tudo mais. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Para isso, o texto que eu vou usar como base é Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Tá? Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, onde nós vamos ver justamente isso. O apóstolo Paulo, ele falando sobre a vida do cristão antes de conhecer a Cristo. Então esse seria o passado. A vida do cristão no momento em que ele conhece a Cristo, presente, e a nossa vida no futuro. Qual é o propósito da nossa vida no futuro ao andar com Cristo, tá? Então lá do versículo 1 a 3 está separado como passado, tá? Antes de Cristo, ou seja, antes de nós conhecermos a Cristo, como é que era a nossa vida? A nossa vida, segundo o texto, no versículo 1, diz que nós estávamos mortos em transgressões e pecados, tá? Então nós já vimos, para quem já assistiu meus outros vídeos, eu tenho uma série chamada Abismo Ligado. Lá no Abismo Ligado eu faço todo o panorama desde a criação até o fim dos tempos, a respeito de por que o homem precisa aceitar a Cristo, por que o homem precisa ser liberto do pecado por Cristo, e por que Cristo é o único que providenciou esse escape do homem da morte eterna, da condenação eterna, ou seja, de ir para o inferno, tá? Então o versículo 1 diz que nós estávamos mortos em transgressões e pecados, ou seja, a gente não conseguia fazer a vontade de Deus, a gente não desejava buscar a Deus, tá? Por quê? Porque o pecado ele está na nossa alma, o pecado ele cresce junto conosco. Então, na medida que nós vamos tendo noção do mundo, né, das coisas deste mundo, então o pecado ele vai brotando, ele vai criando raízes e a gente vai vivendo no pecado, tá? Então, por isso a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem certos, mas o fim deles são caminhos de morte, tá? Então, por quê? Porque o enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Então, quando nós agimos pelo nosso eu, quando nós vivemos da nossa maneira, então nós estamos condenados, nós estamos destinados à condenação eterna. Então, era essa a nossa vida antes de conhecermos a Cristo. O versículo 2 também nos ensina que nós seguíamos a presente ordem deste mundo. Então, a Bíblia ela ensina que este mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema deste mundo, tudo que esse mundo oferece, né, os prazeres desse mundo, a maioria deles, ou praticamente todos eles, eles nos levam para a morte. É condenação certa para a nossa vida. Então, nós andávamos segundo a presente ordem desse mundo, o sistema deste mundo, implantado e governado por Satanás. Tá? Também no versículo 2, além de nós andarmos na segunda ordem desse mundo, diz também que nós seguíamos o príncipe da potestade do ar, por meio da desobediência. Então, vivendo no pecado, nós estávamos obedecendo a quem? Ao inimigo das nossas almas, a Satanás. Nós estávamos escravizados, nós estávamos presos na mão dele. Então, toda vez que nós pecamos, é como se ele estivesse dando liberalidade para ele, dando liberdade para ele agir na nossa vida e fazer o estrago que ele faz, tá? Então, versículo 3 também nos ensina que nós vivíamos na satisfação das vontades da carne, desejos e pensamentos. Olha o que diz ali, ó. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, entre as pessoas que vivem no pecado, né?
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos próprios desejos e pensamentos. Isso tudo no passado, tá? Tudo no passado. O versículo 3 diz também, ensina-nos que dessa forma, então, morto em transgressões e pecados, seguindo a presente ordem deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, que age por meio da desobediência, vivendo na satisfação das vontades da carne e desejos e pensamentos, então nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Tá? Passado de pecado, passado de amarração espiritual, passado de escravidão, né? Tanto dos nossos desejos carnais, nossa natureza humana pecaminosa, quanto amarrado por Satanás, tá? Porque ele é o príncipe deste mundo, ele é o dominador deste mundo. Mas chegou um momento em que alguém falou de Jesus para nós. Alguém nos anunciou que o pecado pode até ser prazeroso, mas ele nos leva à condenação eterna, uma separação eterna da presença de Deus. E não tendo como usufruir da presença de Deus, da intimidade, da comunhão com Deus. Então alguém falou para nós que Deus ele era rico em misericórdia, isso no versículo 4. Né? Então alguém anunciou para você que Deus é rico em misericórdia. Deus ele tem a capacidade de olhar para nós e ver o quanto nós somos fracos, quanto nós somos limitados, quanto a nossa estrutura é frágil. E então Deus, por causa da sua misericórdia, de uma forma ou de outra, ele nos alcança. Tá? Através de alguém que vem nos falar do Evangelho, alguém que nos fala do amor de Deus, do perdão de Deus, nos fala até mesmo que o pecado ele conduz à separação eterna da presença de Deus, tá? E nos falaram também do amor de Deus, também versículo 4 ele destaca a questão do amor, né? Que Deus nos amou. Então a Bíblia diz que não fomos nós quem amamos Deus, né? Mas foi Deus que nos amou em primeiro lugar. Então por causa desse amor, Deus então de alguma forma ele fez com que o Evangelho chegasse até o nosso coração, até a nossa vida, que nós pudéssemos ouvir este Evangelho, como diz no capítulo 1, né? Crer nesse Evangelho, receber esse Evangelho na nossa vida e então sermos selados pelo Espírito Santo, conforme eu falei no primeiro vídeo. Então, se Deus é rico em misericórdia, se Deus nos amou com um grande amor, o que Ele faz então por nós? O que Ele fez? E Ele continua fazendo hoje na vida de todo aquele que crê. Ele nos deu a vida em Cristo ou com Cristo. Mesmo nós estando mortos espiritualmente diante de Deus por causa dos pecados. Então Deus nos deu vida com Cristo. Né? Então nós somos trazidos a uma vida real, a percepção real do mundo, de que esse mundo não é somente o que a gente pode ver, mas existem batalhas acontecendo no oculto, batalhas acontecendo nos bastidores. O nosso coração pecaminoso, o nosso coração, né, desejoso de viver no pecado. Então isso nos foi mostrado por meio da mensagem do Evangelho. E nós recebemos então a salvação, a vida eterna por meio de Jesus. Então nós temos os pecados perdoados, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, né? E pela graça, segundo o versículo 5, pela graça nós somos salvos, ou seja, pela inteira e completa vontade de Deus, o beneplácito, diz a Bíblia, de Deus, né? O plano de Deus, então nós somos salvos, né? Por quê? Porque nenhuma obra pode se gloriar, tá? A salvação é pela graça por meio da fé. Também aqui no versículo 8 fala sobre isso. A salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie pelas obras. Não é pelas obras, tá? É pela fé. E até a fé que nós temos é um dom que Deus nos dá. E então quando nós aceitamos a Cristo, o que acontece no nosso presente e no nosso futuro? O versículo 6 destaca que nós somos ressuscitados com Cristo, ou seja, nós somos trazidos a uma vida espiritual, real, verdadeira, né? A percepção, a capacidade de entender como é que Deus trabalha, como é que Deus age na nossa vida, na vida ao nosso redor. Então a nossa visão de mundo ela passa a mudar de foco. Antes o foco era o meu eu, como eu vejo o mundo. E hoje então o meu foco é como Deus vê o mundo, como Deus vê as pessoas, né?
como Deus vê a igreja, como Deus vê a minha vida em particular. Então o nosso foco acaba mudando, tá? O nosso foco acaba mudando. Essa é a identidade espiritual. Uma mudança de vida, conforme o primeiro vídeo, e uma mudança de visão, né? A gente chama de cosmovisão cristã. Uma mudança de visão, né, daquilo que antes nós achávamos que era bom para nós, e hoje pela visão de Deus, então nós vemos o que é bom e o que não é bom para a nossa vida. À medida que nós vamos crescendo em intimidade com Deus por meio da sua palavra, por meio da busca, né? Então como é que é? Deus nos ressuscitou, versículo 6. Versículo 6 ainda, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então agora nós no mundo espiritual nós somos conhecidos, né? As entidades espirituais, elas podem até olhar para nós e ver, olha, você foi isso, foi aquilo. Mas em nome de Jesus eu fui lavado, né? O sangue de Jesus me lavou. Hoje eu não pertenço mais a esse tipo de pecado. Então é uma vida de santificação, uma vida de separação para Deus. O versículo 7 também nos ensina que Deus fez tudo isso para mostrar no futuro, né, a incomparável riqueza de sua graça. Então Deus deseja nos usar para alcançar com graça e pela graça outras vidas, através da nossa vida, através do nosso falar, através do nosso testemunho de mudança de vida. Então a gente pode ser usado pela graça de Deus, para a graça de Deus, para com todas as pessoas a quem Deus nos levar diante delas, tá? Então nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, o nosso nome é conhecido no mundo espiritual. Os demônios, as entidades espirituais, elas conhecem cada um de nós. Ela conhece a mim, que aceitei a Cristo, e ela conhece a você, que aceitou a Cristo também. E se você que está aí vendo esse vídeo ainda não aceitou a Cristo, ainda há essa oportunidade. Ainda há tempo de você aceitar a Cristo em sua vida como Senhor. Como eu estava dizendo, então, esta é a nossa identidade espiritual. No versículo 7 diz que para mostrar no futuro a incomparável riqueza da sua graça. Ainda no versículo 7 diz, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é o centro do Evangelho. Não há como anunciar nenhuma mensagem, por mais diferente que sejam os tópicos, os temas da mensagem que é pregada. Se Jesus não estiver no centro dessa mensagem, ela é uma mensagem vazia, porque desde Gênesis a Apocalipse, o personagem principal, o mais importante de todo o Evangelho é Cristo Jesus. E a nossa salvação só acontece por meio de Cristo Jesus. A nossa nova identidade em Cristo só acontece por causa de Cristo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e derramado o seu sangue por nós, nós não seríamos salvos. Essa é uma grande realidade. Esse é o plano eterno de Deus. Então, o versículo 8 a 10 nos ensina também que nos salvou pela graça, nos presenteando com fé, para entendermos que as obras só têm valor depois da salvação. A Bíblia diz no Velho Testamento, eu não lembro a referência agora, mas ela diz que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. E aqui no versículo 10 diz que as obras foram feitas de antemão por Deus, para que depois que nós crescemos em Jesus, então elas tivessem algum valor. Então, trocando em outras palavras, né? Não é bem assim que o texto diz, mas é nesse sentido que ele se refere. Então nós devemos praticar as boas obras, nos envolver com a obra de Deus, com o reino de Deus, por meio da fé. Então ela tem valor, né, depois da salvação. Olha o que diz ali, ó, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, ninguém se orgulhe. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, tá? Então, as boas obras, elas têm valor espiritual diante de Deus depois da salvação em Cristo, não antes, tá? Antes elas são consideradas trapo de imundície. Ninguém vai entrar no céu, ninguém vai entrar na presença de Deus pelas obras, tá? É pela fé. A justificação é pela fé, a salvação é pela fé, e as obras vêm acompanhadas, tá? Como
como a adoração a Deus, como uma ordem de Deus para a nossa vida, tá certo? Então aqui, você entendeu qual é a nossa identidade espiritual em Cristo hoje? Como nós vivíamos no passado, né? Nós vivíamos mortos diante de Deus em pecados e transgressões, seguíamos o curso desse mundo, né? Esse mundo está condenado diante de Deus. Também obedecíamos a voz de Satanás no nosso ouvido aqui, né? Por quê? Porque ele é o príncipe deste mundo. Nós satisfazíamos os desejos da nossa carne, aquilo que nós achávamos, né? Isso aqui me traz prazer. E hoje nós já conhecemos pela palavra que aquilo ali não agrada a Deus, então nós abandonamos, nos esforçamos em abandonar e se aproximar mais de Deus para agradar a Deus, por amor a Deus, né? Então nós fugimos de tudo aquilo que pode dar prazer para a nossa carne, para a natureza pecaminosa humana, né? A velha natureza. E nós nos aproximamos de Deus por meio da nova natureza, buscando mais a Deus, conhecendo mais a Deus e vivendo mais para Deus. E isso depois que nós conhecemos a Cristo, então, que é o nosso passado e o nosso presente, né? Porque a vida vai continuando. E o nosso presente e o nosso futuro, então, é que nós somos ressuscitados, estávamos mortos. Hoje nós temos os olhos abertos para Deus, temos uma nova vida com Deus e estamos nos preparando para a vida eterna, né? Aqui é uma preparação para a vida eterna, é esse o processo da santificação. Estamos assentados em lugares celestiais, então no mundo espiritual nós somos conhecidos e através de nós Deus quer fazer também com que muitas outras vidas conheçam a sua mensagem, conheçam o seu reino por meio do nosso testemunho, do nosso falar do Evangelho. Da mesma maneira que nós somos resgatados, nós devemos então sermos usados para levar a mão de Deus até o pecador e ele também ser resgatado por Deus, tá? Então essa é a nossa identidade espiritual, uma nova vida em Cristo. Espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida, espero que esta palavra esteja fortalecendo você neste momento, que o Espírito Santo esteja trabalhando na situação da tua vida e se ela tocou, se a mensagem tocou você, então nos ajude. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Talvez algum irmão na fé que esteja abatido, esteja decepcionado com a igreja, com os seus líderes, que esteja decepcionado com o Evangelho. Talvez ele não tenha entendido ainda. Então passe para ele esse vídeo, para que ele possa entender o que Deus tem para ele, qual é o propósito de Deus. E assim vamos avançando, arrebanhando almas para o reino do nosso Deus. Eu te agradeço por ter ficado até esse momento. E ore por nós, abençoe a nossa vida com a tua oração, interceda por nós, e com certeza Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus te abençoe.